Parando aqui o caos da minha mudança para responder as dúvidas de vocês. Vocês podem ver aqui todo escritório novo. Então eu vou responder por que eu vim para Montreal, como foi que eu consegui a vaga, meu salário, portfólio, tudo que vocês colocaram nos comentários, tá bom? Então bora lá? Eu dividi em algumas categorias para ter certeza que eu não esqueci de nada para falar para vocês. Nesse caso eu vou começar com cidade, depois tipo de visto, como eu consegui a vaga, o portfólio também, o que é que chama a atenção do recrutador, o meu dia a dia, a oferta de trabalho, como foi receber essa oferta e o que é que tinha nela, né? Quais eram os benefícios, como foi a minha adaptação, o mercado, como que tá agora, vale a pena vir para cá ou não, e no final das contas, se eu acho que vale a pena. Falando aqui primeiro da cidade, hoje eu tô na cidade de Montreal, ela fica na província de Quebec, e a maioria das pessoas aqui fala francês. E por que a gente escolheu vir para cá? Quando eu falo a gente, eu e meu marido. Bom, eu já estudava francês no Brasil, e estatisticamente falando, era muito mais inteligente a gente aplicar para uma província onde as pessoas falam francês, porque aí a concorrência é menor. Imagina que no resto do Canadá eu tô concorrendo aí com chineses, indianos, todo tipo de imigrante, né? Porque para eles é muito mais fácil aprender só o inglês e migrar para o resto do Canadá, mas pra gente não. Então, eu preferi estudar um pouquinho mais o francês, eu e meu marido, para que a gente conseguisse vir para cá. E também aqui no Quebec, se você fala francês, você já sai aí na vantagem para você conseguir emigrar. Obviamente, eu também olhei como que estava o mercado de trabalho aqui, então se tinha emprego de entry level, por exemplo, porque querendo ou não, como eu estava saindo do Brasil, não necessariamente queria dizer que eu ia conseguir um trabalho de senior como eu era no Brasil, né? Às vezes, quando você faz aí uma imigração, vai morar fora, você tem que dar um passo para trás para conseguir primeiro entrar no mercado de trabalho e aí sim ir crescendo. Segunda coisa, tipo de visto. No caso, eu vim com visto aberto e o meu marido veio com visto fechado. A gente conseguiu esse visto ainda do Brasil. Por quê? Ele já tinha 12 anos de experiência, ele é QA, né? Então, Quality Assurance Senior. E aí, para as empresas daqui, tem muita empresa, inclusive essas consultorias, que bancam o seu visto, né? Mas quando a gente fala banca, assim, não quer dizer que ela vai pagar todos os custos, todas as taxas. Elas pagam a maioria das taxas. Mas ainda assim a gente teve que ir para Recife, por exemplo, pagar algumas taxas dos vistos. Tem também a questão da passagem, né, que eles só pagam um valor, eu acho que era metade da passagem dele. Então assim, você ainda tem que ter uma reserva financeira para conseguir vir para cá dessa forma. E aí tem alguns pontos importantes sobre vir com esse tipo de visto, porque a maioria das pessoas que a gente conhece aqui, os brasileiros, quando vem de casal, eles vêm com uma pessoa estudando e outra pessoa trabalhando, porque assim o parceiro, né, que vem com visto de trabalho consegue trabalhar aí durante todo o período que o outro estiver estudando. No nosso caso, não. A gente ganhou 3 anos e foi uma sorte muito grande, porque a agente de imigração, inclusive, quando a gente chegou aqui, ela disse assim, nossa, é muito difícil ver 3 anos de visto, vocês tiveram muita sorte. Então, acredito que seja também pelo perfil da gente, né? Os dois são jovens, trabalham aí na área de TI, a gente já tinha uma certa experiência, então acabou que a gente deu essa sorte. Mas tem um perigo. Se ele fosse demitido, como o visto dele é atrelado, né, à empresa, à consultoria, acaba que fica muito difícil depois dele conseguir, mesmo nesse período, uma outra empresa que bancasse esse visto. Além de conseguir a empresa, ainda tem a questão de espera, né? Então imagina aí que por enquanto que ele tá ali esperando, ele não conseguiria trabalhar para nenhuma outra empresa. Aí vai passar, digamos, 8 meses esperando um visto desse, até às vezes mais. Então, assim, realmente é uma coisa para vocês ficarem cientes caso vocês venham com esse tipo de visto também, tá? E a terceira coisa, né? Como eu consegui essa vaga, se eu tava aqui ou no Brasil. No caso, eu trabalhava no Brasil para a Bencush Ambev, ou a Ambev, que é a Ambev Global. Então, assim, eu já trabalhava numa empresa que era muito grande, que tinha sede em outros cantos. Porém, eu falei com o meu manager, né, porque a minha sede ainda era no Brasil, então eu tava aí ainda com um contrato de CLT e eu garanti para ele que eu bancaria os custos de qualquer envio de equipamento, por exemplo, porque querendo ou não, se eu sair da empresa eu teria que enviar o MacBook, por exemplo, né? E também não faria sentido eu ficar no Brasil porque eu disse que o meu marido já tinha que vir de qualquer jeito por conta do que o visto dele foi aceito. Então eu vim no dia 31 de dezembro porque eu queria passar o ano novo aqui, eu queria já, tipo, começar o ano com o pé direito realmente estar aqui no Canadá. A gente chegou aqui no dia 31,
às 4 horas da tarde. E a gente nem conseguiu ver os fogos de artifício, porque a gente estava assim muito cansado. Mas aí, quando foi em julho mais ou menos, eu passei por um layoff, porque para quem não sabe, a Bembev fez uma burrice assim na parte de marketing deles. Tiveram todo um boicote, porque o marketing fez uma ação com trans. E tipo assim, nada a ver, mas vocês sabem como é o pessoal dos Estados Unidos, né? E a Budweiser, querendo ou não, é uma cerveja masculina, entendeu? Eles batem muito nesse branding, assim, da cerveja. Enfim, a empresa acabou aí perdendo milhões, bilhões, e aí, querendo ou não, houve o layoff da empresa, e eu acabei saindo, eu era a pessoa mais nova do time, então, ok, até faria sentido. Então, pra mim foi bem difícil, porque apesar de estar ganhando em reais, e quando a gente converte para dólar canadense, não vale quase nada, mas pelo menos era alguma coisa. E os custos nessas cidades grandes, como Vancouver, Toronto, Montreal, são muito altos. Vocês têm que olhar aí, antes de vir, inclusive, os valores, né, dos aluguéis, porque realmente é o que mais pesa aqui no bolso. E aí, a partir desse momento, foi que eu realmente, assim, fiquei 100% focada para conseguir outra vaga aqui. Claro que desde que eu cheguei eu já estava enviando alguns currículos, mas assim, bem tranquilo, bem de boa. E quando isso aconteceu, eu falei, bom, eu tenho que meter as caras aqui mesmo e conseguir um trabalho o mais rápido possível. E graças a Deus, com as técnicas que eu utilizei, eu passei em 2 vagas. Um era para uma startup aqui que, por coincidência, a PM, né, a manager, ela era uma brasileira, então, obviamente, ia facilitar se fosse também uma brasileira trabalhando com ela por uma questão cultural, de dinâmica. Acaba que brasileiros normalmente trabalham bem, só que eu ia ser a única designer. E eu não tenho mais energia para ficar tendo que educar time, CEO, e mesmo essa empresa pagando um pouco a mais, eu preferia aceitar a outra, porque eu tinha também alguns outros requisitos que para mim eram importantes. Por exemplo, trabalho remoto. Essa empresa que eu tô hoje é uma consultoria mundial, ela se chama Valtech, e eu posso trabalhar 6 meses fora do Canadá, onde eu quiser. Então, se eu quiser passar 6 meses trabalhando do Brasil, eu posso, não tem problema nenhum. Além disso, o meu time é 100% quebecois, né? Então, são pessoas que falam, são nativos, falam 100% francês. E para mim fazia muito mais sentido, porque também a minha intenção de vir para cá era melhorar o meu francês. E aí, resumindo, no dia 31 eu saí da Bembev, 31 de julho, e no dia 1º de agosto eu já estava começando na empresa que eu tô hoje. Mas como foi que eu fiz para conseguir, né, esses trabalhos? São técnicas que eu sempre utilizei, que eu continuo utilizando, eu só venho melhorando. Então, assim, primeira coisa, você tem que colocar o seu LinkedIn em francês e inglês, caso você venha aqui para Montreal. Obviamente, se você for para Toronto, pode deixar a primeira língua do LinkedIn em inglês mesmo, mas deixe em francês também, porque às vezes a empresa é sediada aqui, a primeira língua do recrutador é francês, mas ele precisa de alguém que trabalhe no time internacional. Aí, segunda coisa, depois do seu nome, coloca algumas palavras-chave. Eu não sei se vocês já fazem isso, tanto no nome, mas também na tua bio, né? Então, naquela parte que você faz a descrição do seu trabalho, coloca algumas hashtags principais voltadas ao cargo que tu esteja procurando. Depois, vai na parte lá de jobs, de trabalhos, e coloca filtrado pela data mais recente. Por quê? Porque os mais recentes tem menos pessoas aplicando, e quando chegar um número X, obviamente, essa vaga ela vai ser congelada. Então, assim, você tem mais chances de ser chamado se você já entrar aí nessa primeira leva. Então, é isso que eu sempre faço. Depois, procura a pessoa que postou aquela vaga, se é uma vaga que você realmente quer. No meu caso, nem importava pra mim se eu queria muita vaga, eu queria estar trabalhando mesmo, ser contratado e ganhar em dólar. Aí tu vai lá, clica no recrutador, manda uma mensagem pra ele, né? Adiciona mesmo, porque na hora que tu adiciona, você também começa a aparecer pra rede daquele recrutador, que normalmente são outros recrutadores também. Então isso é bem legal pra aumentar o teu alcance. Aí eu faço o seguinte, eu já mando, ó, sou Johanna, eu tenho X anos de experiência em, por exemplo, e-commerce. Eu trabalhei na maior empresa de bebida do mundo, que é a Bembev. E aí eu coloco alguns pontos principais e 3 pontinhos, né? Porque normalmente não cabe tudo. Aí quando o recrutador me aceita, eu vou lá, coloco os 3 pontinhos de novo, o resto da mensagem e já o currículo também.
porque aí a minha mensagem, ela sobe de novo lá para cima do feed do recrutador, então ele vai ver a minha mensagem inteira, já vai ver também o meu currículo, já vai dar uma olhadinha e assim, falando com outros recrutadores, eles já me falaram que ter esse resumo com o teu currículo lá, já assim eles terem que te pedir nada, já é um ponto positivo, porque primeiro, mostra que tu tem proatividade, mostra que tu é uma pessoa desenrolada e mais importante, às vezes o recrutador recebe aí uma vaga urgente e aí ele vai pegar os perfis, os currículos que ele já tem e enviar para aquele gestor. Então assim, se tu já tiver com um currículo lá já enviado para ele, meio caminho andado, tu já entra nessa leva também. Aí beleza, passando do currículo, depois que eu sou chamada para uma entrevista, o que eu faço é o seguinte, e essa é uma dica de ouro, podem fazer que dá certo. Eu stalkeio todo mundo que vai fazer a entrevista, a reunião comigo. Então, assim, primeiro a recrutadora me liga, né? Essa é a primeira etapa que é muito comum aqui no Canadá, pelo menos em Quebec. Vou dizer só em Quebec porque é o que eu sei. E ela te liga em francês para você fazer um pitch aí, você tem que ter o resumo na ponta da língua sobre a tua experiência. É isso que ela vai perguntar: oi, Johanna, tudo bem? Pode me falar um pouco mais sobre a sua experiência e tudo mais? Por que você está procurando essa vaga? E aí você, dá de pau pra te vender, entendeu? A verdade é essa, você tem que se vender naqueles 5 minutos. Aí você já pergunta sobre a segunda entrevista, você fala: olha, só pra saber, com a segunda entrevista aí, com quem é que vai ser? Porque pelo menos você já consegue anotar o nome da pessoa, então aí a gente já tem nome, cargo e o que é que ela acaba postando no LinkedIn. Aí eu vou depois no Instagram, eu vou depois no Facebook, vejo o que é que ela gosta, se ela tá animal, se ela postou alguma coisa de estudo recentemente, porque, por exemplo, digamos que ela tenha postado sobre inteligência artificial. Em algum momento da minha entrevista eu vou dar um jeito de falar que eu tô estudando sobre inteligência artificial. E assim, eu não tô mentindo, tá? Entendeu que não é pra mentir, é pra vocês destacarem as coisas em comuns na hora da entrevista, porque a verdade é que nem sempre você é contratado só pelas tuas habilidades técnicas, né, que é o hard skills. Nem sempre é só isso. Na maioria das vezes o que eles estão procurando é alguém que tem essas habilidades, mas também que tem aí um fit com o resto do time. Então vocês têm que ter alguma coisa em comum. Usem a parte de psicologia do design a favor de vocês. E se você quer saber o template que eu usei para todas as entrevistas que eu fiz até hoje, eu vou deixar aqui, porque eu já fiz esse vídeo mostrando como eu uso o template, como eu faço as anotações, tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Agora vamos falar sobre portfólio. Eu até recebi a pergunta, né, que é, na sua opinião, o que de fato chama atenção positivamente em portfólios de UX, com base na sua experiência de trabalho e de contato com os recrutadores? Bom, primeiro a gente tem que falar de plataforma, né? Aqui eles utilizam muito Behance, então assim, se você tá em qualquer área artística, coloca as coisas no Behance, porque isso vai ajudar de alguma forma. Mas, querendo ou não, no final das contas, a gente tem que lembrar que, por exemplo, para UX, se você manda um Behance, você não consegue estruturar do jeito que você quer. Ali tem outros designers também, então você vai jogar o recrutador para um canto onde ele vai estar comparando o teu trabalho com o de outras pessoas. Isso mostra profissionalismo, nível de detalhes, mas além do visual, o que é que realmente chama atenção? Eu vou dizer baseado nas ferramentas que eu uso para traquear o meu portfólio. No meu caso, eu já percebi que primeiro eles clicam no meu primeiro projeto e depois eles vão na parte de about, né, que é sobre. Aqui eles fazem muito isso, que eu acho bem interessante, porque a parte sobre você, de personalidade, é que faz aí toda a diferença. Além disso, o que eu também faço é colocar as ferramentas que eu uso no meu dia a dia. E aí uma coisa que aqui chama muita atenção é animação, são os visuais. Pensa que o teu portfólio, ele tem que ser como se fosse um trailer, entendeu? Um preview, assim. Não precisa ter todas as informações possíveis sobre todos os casos que tu fez. Pega os 2, 3, 4, no máximo 4 melhores projetos que tu já trabalhou e faz assim um visual lindo, aquele site que você abre, ele pula e nananã, e tem aquela transição, sabe? Símbolos, assim, aquela transição suave. Os recrutadores, na maioria das vezes, não têm conhecimento técnico mesmo sobre o que tu vai fazer no trabalho. Eles têm a informação sobre o que o manager, o teu chefe, passou para o recrutador, mas normalmente
eles não têm tanto conhecimento assim. E antes que vocês me perguntem, eu uso o Webflow, tá? Agora vamos pro quinto? Acho que é quinto. Quinto aqui sobre o meu dia a dia, né? Como é seu dia a dia, sua rotina de trabalho, no sentido de atuação profissional mesmo, na prática. Hoje eu sou UX Senior, então meu dia a dia é voltado para pesquisa, para ser aplicado em e-commerce, com base em dados, que esse é o meu forte. O meu forte não é craft, o meu forte não é design, entendeu? Até porque o meu background, né, os meus estudos, a minha graduação é em direito. Então, assim, acaba que eu tenho um pensamento mais analítico, baseado em fatos, né, que é isso que o direito usa, são fatos e leis, então eu só meio que transferi isso para a parte de dados e eu tento fazer essa análise para vendas. Minha cabeça já é voltada para negócios, então, assim, para mim eu nem preciso raciocinar muito, sabe? Por isso que eu acho que acaba sendo fácil. Mas digamos que eu explico aqui em detalhes para vocês como é o meu dia a dia. Eu começo a trabalhar em torno de 8h30, 9 horas da manhã. Então, o que eu normalmente faço é UX Audit, às vezes a gente tem pitch, né, de vendas e aí eu ajudo nessa parte porque eu analiso o site que está hoje e eu meio que trago a visão para eles e um meio termo também. Então, não só a visão, né, porque a visão normalmente é mais cara, a visão que eu digo para o futuro daquele negócio, né, o que é que a gente poderia fazer num cenário assim, bem a longo prazo, mas também eu trago uma coisa mais intermediária. Às vezes também eu faço o protótipo mesmo, então apesar de ser UX aqui, né, que aqui eles dividem, ou UX ou UI, que eu acho muito estranho porque eu era Product Designer no Brasil, então eu fazia de tudo para mim, tanto faz como tanto fez. Mas aqui eles dividem e às vezes quando precisa cobrir alguém ou precisa fazer um protótipo aí mais avançado, eu faço porque eu ainda sou do meu time a pessoa que mais entende de prototipação no Figma, porque nos meus trabalhos anteriores, né, antes mesmo da Aberrush Embev, eu passei um ano só fazendo UI. Então, assim, a empresa era de baixa maturidade, era só a interface do jeito que eles queriam, muita prototipação, isso fez com que eu entendesse muito bem como fazer certos tipos de animação. Ainda sobre o trabalho, vocês também me perguntam como é aqui o pacote de benefícios. Bom, no caso eu recebi $500 para home office, então além desse computador, eu comprei esse fonezinho aqui da Apple com esse valor, o mouse eu já tinha, o teclado também me mandaram, o monitor também me mandaram, então acho que no final das contas só isso. E isso são meus de verdade, o resto é tudo da empresa. E o pagamento aqui normalmente é de 2 em 2 semanas, tá? Então é meio que quebrado, não é mensal que nem é no Brasil. E falando de salário, eu não vou dizer pra vocês exatamente quanto eu ganho, mas é comum aqui um senior aqui em Quebec ganhar em torno de 80 a 100, vamos colocar assim uma média, tá? Claro que tem as pessoas que ganham um pouco mais abaixo, um pouco mais alto, então tem gente que vai ganhar aí 70 a 120 mil, mas vamos colocar aqui entre 80 a 100, que é normalmente esse range, né, que o recrutador passa. Mas aí, para mim, tem a questão também de ter um horário flexível, então eu tenho que estar disponível de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde. Eu não trabalho 40 horas semanais, eu trabalho 37,5 horas semanais. Além de que, como eu falei, eu posso trabalhar remoto aí 6 meses fora do Canadá, só não mais de 6 meses, né, nem pela empresa especificamente, mas por questões mesmo burocráticas, né, de impostos. E como foi a minha adaptação a um novo país? Bom, eu já morei nos Estados Unidos, eu já fiz o meu 3º ano do ensino médio, né, então high school, quando eu tinha mais ou menos 16 anos, foi dessa forma que eu aprendi inglês. Depois também eu fui trabalhar na Disney, que é um trabalho temporário, inclusive se você tá na faculdade, eu super recomendo, é uma oportunidade assim incrível e vai mudar a sua vida. Mas eu já tinha essas 2 experiências, além de outras viagens também que eu tinha feito para fora. Então assim, eu já sabia mais ou menos o que esperar, sabe? Claro que cada país tem um baque aí diferente. Então aqui, por exemplo, o Canadá é muito frio, como vocês sabem. Eu tinha esquecido o quão frio era, porque eu morava em Dakota do Sul, que é perto do Canadá, né? Quando eu fiz o meu ensino médio, mas eu não lembrava o quão frio era. Eu acho que tá cada vez mais frio, porque aqui no inverno bate, por exemplo, menos 20, menos 30. Então é um frio, assim, absurdo. Ainda mais pra mim, que eu vim de Fortaleza, né? No Brasil, terra do sol. Aí vocês imaginem, eu não tinha nem roupa para passar aqui um outono. E tem a adaptação também em relação à família e amigos, então, obviamente, eu sinto muita saudade da minha família, dos meus amigos, de surfar, das frutas, dentre outras coisas, mas aí eu acho que também tem a ver
com o quão preparado você vem, com que expectativa você vem e também, querendo ou não, o quanto você está ganhando aqui ajuda você frequentemente conseguir ir para o Brasil e visitar a sua família. Eu, por exemplo, estou gravando agora em novembro, mas em setembro eu fui passar o aniversário do meu pai no Brasil e isso ajuda a matar um pouquinho aí da saudade. E como tá o mercado de trabalho agora, né? Eu tenho que ser sincera com vocês e eu não tô falando isso para desestimular ninguém, é só realmente para que vocês venham com a expectativa certa. Então, assim, o mercado agora está bem concorrido, sim. Tivemos muitas demissões em massa, né, que são os layoffs. E lembrando que a gente, os brasileiros, a gente está concorrendo com todos os outros imigrantes que passaram por isso, além dos nativos. Como todo mundo já sabe, tem também muito bootcamp, muito curso pequeno que está formando pessoas e está sobrecarregando as vagas de junho. Se você não se preparou estrategicamente para fazer o seu nome ir crescendo e entrar nas vagas daqui, né? É até uma coisa que eu fiz antes de vir para cá foi, eu vou entrar na Berhut Bev, ganhar um pouco menos, porque antes eu trabalhava com uma empresa, uma startup de Londres, então eu ganhava em libra esterlina, que era muito bom, era tipo 7 para R$ 1, assim, era uma coisa absurda, mas eu preferi ir para a Berhut Bev depois, porque eu sabia que ia fazer toda a diferença no meu currículo, né? Tem um peso, tem um nome, todo mundo conhece, e realmente fez. Então, assim, antes de virem para cá ou para qualquer outro canto, né, morar fora, e se vocês quiserem continuar na área de vocês, tentem pensar estrategicamente como vocês podem construir essa sua carreira, sabe? As vagas também que estão aparecendo agora são mais vagas híbridas, então se vocês vierem, de novo, expectativa, pensem que vocês vão ter que ir pelo menos aí 2 a 3 vezes ao escritório, tá? E a última pergunta, vale a pena ainda vir para o Canadá? Eu acredito que depende do seu estilo de vida no Brasil. Então, se você vem de uma classe média alta, não saia do Brasil porque você tem uma ótima vida aí, com certeza não vale a pena. Mas se você já vem de uma classe baixa para uma classe média, provavelmente você sofre com questões de segurança, com falta de oportunidade de estudo, que é uma coisa que o Canadá oferece, né? Querendo ou não, eu posso aqui sair na rua, trabalhar no meu MacBook no parque e ninguém vai achar estranho, ao contrário, você vê muita gente fazendo isso, é super seguro. Eu volto a hora que eu quiser para casa, não tem problema nenhum eu ir para um show tarde sozinha. A diferença salarial não é tão grande. Uma pessoa que trabalha num bar, mas que ganha muita gorjeta, vai praticamente ganhar a mesma coisa que eu ganho. E o poder de compra, a mesma coisa que os Estados Unidos, né? Acaba que sim, você vai conseguir aí ter uma casa bem organizada, com os eletrodomésticos. Aqui é muito comum a casa já vir com os eletrodomésticos, então geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo isso já está incluso, o que facilita muito, né, a tua qualidade de vida e que a gente sabe que no Brasil é uma coisa cara, mas não achem também que é tudo fácil. Tem muitos influencers aí falando que é as mil maravilhas. Não é também mais assim, tá? Porque as coisas aqui também estão caras, então é caro para conseguir um carro, o que é menos do que o Brasil, obviamente. Então, por isso que eu tô dizendo que depende da sua expectativa. Mas no final das contas, gente, pensem também que a vida, eu acho assim, tá? A vida é uma eterna mudança. Vocês podem vir, a não ser que você tenha uma família, filhos, etc. Aí, beleza, você tem que pensar um pouco mais. Mas no nosso caso, que somos um casal jovem, sem filhos, eu acho que vale super a pena você vir, entender como é a cidade, como é a vida aqui, aprender uma língua nova. Acho que tudo isso vai contar aí como experiência de vida e no pior dos casos, você volta pro Brasil, não tem problema nenhum. Eu mesma, por mim, eu estava no Brasil agora, quando eu for rica, quero me aposentar no Brasil. Então é isso, eu respondi tudo que vocês me perguntaram. Me segue para mais conteúdos como esse e até a próxima.